O Ministério da Defesa garantiu à RTP que a Força Aérea vai assegurar 4 helicópteros e respectivas equipas para fazer o transporte de emergência nos próximos 3 meses. Mas vai disponibilizar também aviões para transporte de doentes de risco entre regiões, sempre que necessário. A parceria era a única alternativa depois dos atrasos na concretização dos meios do INEM pela empresa que ganhou o concurso para os próximos 5 anos. A articulação dos meios de socorro com a Força Aérea já tem provas dadas, desde logo em situações mais complicadas de resgate e até no transporte de doentes nos arquipélagos. Mas a partir de terça-feira, exceções passam a regra, pelo menos durante 3 meses. Vai ser, afinal, este ramo das Forças Armadas a assumir na totalidade esta vertente da emergência médica no país. Com 4 helicópteros operacionais 24 horas e respectivas equipas, garante à RTP o Ministério da Defesa. A parceria já tinha sido pedida pelo INEM na semana passada, depois de confirmado que os 4 hélis da empresa GulfMed, que ganhou o concurso para os próximos 5 anos por 77,7 milhões de euros, não iriam estar operacionais a 1 de julho, data do fim da atual concessão. O risco era ficarmos sem socorro aéreo de emergência. A solução vai passar por o trabalho em conjunto entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Defesa, concretamente com as Forças Armadas Portuguesas, com a Força Aérea. Operação afinada esta sexta-feira com as esquadras da Força Aérea do país para apurar os meios disponíveis e a articulação com o INEM. E uma parceria que inclui também, destaca a defesa à RTP, aviões militares para transporte de doentes e recém-nascidos de risco entre regiões, se necessário. Os meios militares e equipas vão estar sediados nas próprias bases, Mirandela, Ovar, Montijo e Beja, ativados pelo CODU através do comando aéreo. Mais tarde é definido como se faz a partilha de dados e registros clínicos. Nada que sossegue associações e sindicatos. Estão nas suas bases aéreas operacionais da Força Aérea, tem uma base que é Ovar. Portanto, Viseu está no centro do país, Ovar está na costa. Se houver algum problema em Castelo Branco ou perto da fronteira, qual é o tempo de resposta? Começamos logo por aí. Depois, nós sabemos que, de facto, o EH101 é muito grande, não vai estar operacional. O Koala é monomotor, não cumpre os requisitos da emergência médica. E depois temos o Black Hawk, sim, que faz combate a incêndios, mas não tem a cédula sanitária. Nós não transportamos animais, transportamos pessoas. E já nem falamos dos seguros, porque a Força Aérea não tem seguros. Se for dada prioridade a este tipo de missão, haverá seguramente outras que ficarão para trás e para segundo plano. Essa é a nossa preocupação, se os efetivos existentes atualmente são capazes de responder. Naturalmente que isso vai ser uma sobrecarga enorme para os pilotos da Força Aérea Portuguesa. O Ministério da Defesa rejeita os riscos e alegadas falhas. A RTP insiste na correção dos procedimentos para resposta total nos próximos 3 meses. Entretanto, vai ser ativado um ajuste direto para contornar a falta de visto do Tribunal de Contas para a entrada em ação da nova empresa, com os 2 primeiros hélices a chegar em julho. Quanto aos 40 pilotos previstos, alguns já acabaram a formação, outros avançam nos próximos 3 meses. Os partidos querem que a Ministra da Saúde tire consequências políticas das mortes ocorridas durante a greve no INEM. O PS vai pedir a audição urgente da Ana Paula Martins no Parlamento e considera que o caso responsabiliza também o Primeiro-Ministro. O maior partido da oposição diz que já chega de Ana Paula Martins. Não chega chegar só aqui ao Parlamento e dizer assim, eu assumo a responsabilidade. Mas qual é a responsabilidade? A responsabilidade era meter o seu lugar à disposição e sair deste governo. Aliás, ela nunca devia ter entrado neste governo. A Iniciativa Liberal concorda. Diz que a Ministra da Saúde deveria sair pelo próprio pé e vai mais além. Quer um raio-x à gestão do INEM numa comissão parlamentar. Entendemos que só através de uma comissão parlamentar de inquérito é que conseguiremos chegar a fundo ao nível das responsabilidades políticas que também é preciso apurar nesta questão. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde fala de uma morte evitável durante a greve do INEM. O PS quer explicações da Ministra e consequências no Governo. O Partido Socialista vai chamar com caráter de urgência a Sra. Ministra da Saúde ao Parlamento. A escolha do Primeiro-Ministro ter mantido esta Ministra da Saúde corresponsabiliza ao Primeiro-Ministro por tudo aquilo que tem acontecido no INEM. A questão da responsabilidade política atravessa da esquerda à direita as bancadas parlamentares.
Se, de facto, há consequências desta gravidade, como hoje foi apontado, parece-nos que é importante que, de facto, sejam tomadas consequências por parte também da Sra. Ministra. Pode haver muita responsabilidade técnica, pode haver responsabilidade pessoal da A, B ou C, mas o fundamental é a responsabilidade política. E eu acho que essa é aquela que se exige que se tire a conclusão política desses acontecimentos. Achamos que a Ministra nem devia ser Ministra, sendo demitir-se seria um favor e um bom serviço que fazia à nação. A Sra. Ministra não tem condições para continuar. Não há confiança política, é demasiado grave o que se passou. Das listas de espera às urgências fechadas, da greve do INEM ao relatório da IGAS, a oposição acusa Ana Paula Martins de descartar responsabilidades. O Primeiro-Ministro recusa tirar consequências políticas. Em Bruxelas, Luís Montenegro remeteu a discussão de relatórios para o Parlamento. Creio que haverá oportunidades de todos os relatórios que têm sido produzidos a esse respeito merecerem um escrutínio político na Assembleia da República com a presença do Governo e é isso que seguramente acontecerá. E o senhor não vai tirar também também ilações desse... Obrigado. O Presidente da República não diz se a Ministra da Saúde tem ou não responsabilidades políticas nas mortes ocorridas durante a greve do INEM. Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda não conhece o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Quem deve assumir responsabilidades sobre isso? Não sei, eu estava entre Luanda e Maputo e depois em Maputo, quando ouvi falar nesse relatório, tenho que ver exatamente qual é o conteúdo, se há algum outro relatório complementar, o que é que existe do ponto de vista do Ministério Público, não me vou pronunciar. Deixa-me só perguntar-lhe se, não sei se teve tempo para ouvir as declarações da Ministra da Saúde, que diz que não, porque a Ministra o que diz é que não há nenhuma relação entre uma causa e outra, que é essencialmente o contrário do que diz o relatório. Não vi as declarações da Sra. Ministra da Saúde e não analisei juridicamente a questão. É muito difícil estar a dizer o que se chama nexo de causalidade. Mas uma morte... Quer dizer, há ligação entre uma coisa e outra, provada e com consequências jurídicas ou jurídico-criminais. Vamos ver. Mas uma morte na sequência do que aconteceu não é grave, tem sido provada pela inspeção? A questão é a seguinte, eu para me pronunciar preciso conhecer o caso concreto e conhecer o relatório sobre o caso concreto e as declarações sobre o caso concreto. Neste momento não estou em condições. Mas Ana Paula Martins não parece nesta altura uma ministra a prazo, até por causa deste relatório? Pois eu não pronuncio sobre o relatório que não conheço e não pronuncio sobre o caso em apreciação. Eu não posso formular nenhum juízo sobre o comportamento no passado, no presente e no futuro. A oposição acusa de ter passado para terceiros responsabilidades que são da Ministra. Os sistemas informáticos do Hospital Amadora Sintra estão a ser revistos praticamente de hora a hora para prevenir uma nova falha. O apagão informático provocou o encerramento das urgências até ontem de manhã, mas também das consultas externas do hospital de dia e levou ao adiamento de cirurgias. Foram realizadas 128 e 12 foram reagendadas. No balanço deste incidente, a administração de um dos maiores hospitais do país garante que nas consultas hospitalares foram remarcadas metade das mais de 1.700 que não se realizaram. Na origem do problema, que começou a sentir-se no sábado, esteve uma avaria no sistema de refrigeração, tendo o LS ativado de imediato o plano de contingência e instalado um equipamento alternativo. E foram abertos mais 4 inquéritos ao Serviço de Dermatologia no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Está em causa a suspeita de alegadas irregularidades na prescrição. A notícia foi avançada pela TVI e confirmada pela RTP. 4 médicos terão passado receitas sem cumprir as regras, sendo que um deles não teria a autorização obrigatória do Conselho de Farmácia. O presidente do Conselho de Administração do Santa Maria exige conclusões.